Nesse vídeo, mostrarei como configurar painéis pivotantes de Muxarabi. Aqui no Revit, eu trago um exemplo desse painel de Muxarabi já configurado e você pode observar a representação em planta, representação dele em elevação e, por fim, em uma isométrica no 3D. E como você faz para configurar esse painel? E para que você configure, eu estarei disponibilizando em um link na descrição desse vídeo a família de painel de Muxarabi pivotante, ou seja, é essa família aqui, apenas um painelzinho desse. E aí você pegará essa famíliazinha de painel e irá configurá-la em uma parede de cortina. Então, após você efetuar o download, você carrega essa família no seu arquivo de Revit, utilizando aqui a opção de carregar família. Após carregar, acessando a ferramenta de parede, teclas de atalho WA, você busca a opção de parede de cortina. Traça aqui um exemplo de parede de cortina qualquer. Você seleciona a parede que você acabou de criar, utiliza a opção de editar tipo. Na sequência, você utiliza a opção de duplicar para criar uma nova tipologia de parede de cortina. Você atribui um nome para essa nova tipologia. Eu estipulei aqui ponto 10, esse ponto 10 é referente à espessura da parede de cortina. E agora, para finalizar, eu vou atribuir as dimensões do painel de Muxarabi que eu irei utilizar. Por exemplo, painéis de 1 metro por 2,50. Clico em OK. E agora você vai escolher o painel de cortina que você irá utilizar nessa parede. Aqui no parâmetro painel de parede de cortina. E aqui, quando você carregar a família que eu disponibilizei para você, você terá estas opções aqui. Mas não se preocupe que ao fim do vídeo eu mostro como você pode estar criando novas dimensões para esses painéis. No momento, eu não tenho aqui a opção de 1 metro por 2,50. Então eu vou estar estipulando aqui como opção a de 1 metro por 3. E aí eu vou renomear essa parede de cortina para corrigir e estabelecer o valor correto. Dando aqui um OK. Na sequência, é importante você configurar aqui os eixos verticais. Se você observar esse exemplo que eu já trouxe aqui configurado, você vai observar que cada painel tem um espaçamento de 80 centímetros. Esse espaçamento ele é determinado por esse parâmetro aqui, Layout. Você seleciona a opção de distância fixa e determina o espaçamento dessa distância. O espaçamento ele será basicamente o comprimento do painel que você está utilizando. Então, no momento, eu estou utilizando um painel de 1 metro. Estabeleço aqui como espaçamento 1 metro. E para finalizar, você escolhe o tipo de montante que você irá utilizar para estruturar a sua parede de cortina. Em relação aos montantes verticais, você vai definir os montantes que ficarão nas laterais da sua parede de cortina. Já em relação aos horizontais, serão as estruturas que ficarão no topo e na base da sua parede de cortina. Seleciono aqui no cantinho. A título de exemplo, eu vou estar selecionando aqui a opção de 5 por 10. Posso selecionar a nomenclatura desse montante e utilizando aqui a opção de Ctrl C, eu posso copiar. Venho aqui na opção de borda 2, seleciono e uso Ctrl V para copiar. Repito aqui o processo nos montantes horizontais. Após essas configurações, você pode estar dando aqui um OK. Se você observar, está dando aqui um erro em relação ao tamanho da parede de cortina e a distribuição desses painéis. E para você organizar isso aqui, basta você selecionar a sua parede de cortina e configurar as medidas dela. E eu estou falando aqui da medida de comprimento e da medida de altura, de forma a ter valores que comportem esses painéis. Por exemplo, se eu estou utilizando aqui painéis de 1 metro, se eu quisesse que
esse Muxarabi tivesse 3 painéis, eu poderia estar colocando aqui o valor de 3 metros. Se você observar, a parede e os painéis já se reajustam. Aqui tem apenas uma observação, muito importante. Se você observar, esse último painel aqui, ele ainda não está correto. Ele está invadindo o espaço do painel à sua esquerda e ele também invade o montante lateral. Então, o que acontece? Para você configurar o comprimento da sua parede de cortina de forma correta, você precisa levar em consideração o tamanho dos painéis que você está utilizando, a quantidade e também a espessura do seu montante lateral. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando um montante de 5 centímetros de espessura. Logo, eu tenho aqui os 3 painéis de 1 metro, porém, eu tenho que acrescentar os 10 centímetros dos montantes laterais. Ao configurar esse comprimento, você pode observar que agora todos os painéis estão no seu posicionamento correto. Se eu quisesse, por exemplo, aumentar aqui para 5 painéis de 1 metro, eu poderia estar estipulando aqui o valor de 5,10. E se você observar, deixa eu arrastar aqui para o lado, você pode observar que a parede aqui já se reajusta. É muito importante que você configure a altura dessa parede de cortina. Então, se você observar aqui, eu estou com uma parede com uma altura de 2,55, porém, o painel que eu estou utilizando tem 3 metros de altura. Logo, eu preciso ajustar o valor da altura da minha parede de cortina. E aí, da mesma forma como na planta baixa, em relação ao comprimento da parede de cortina, você precisa somar a espessura dos seus montantes. Nesse caso, eu estou utilizando um montante de 5 centímetros, tanto na base quanto no topo. Logo, a altura dessa parede de cortina precisa ser uma altura de 3,10 metros. Então, a altura de 3,10 você pode observar que o painel aqui está rente com o montante inferior e rente com o montante superior. Se por acaso você utilizar esse painel de Muxarabi como portas, o ideal é que você retire esse montante aqui inferior. Então você pode estar selecionando aqui a sua parede de cortina, editar tipo, e na opção de tipo de borda 1 dos montantes horizontais, você pode estar selecionando a opção de nenhum. Ao aplicar, você pode marcar excluir montantes e dar um OK. Novamente, é importante você lembrar como você excluiu os montantes, você precisa retirar 5 centímetros da altura da sua parede. Senão, ficará aquele vão ali na parte de cima. Ajustei aqui a altura, a parede já se ajusta. Se você selecionar esses painéis, você pode estar aqui na aba de propriedades, atribuindo um valor de abertura. E para finalizar, como você poderia estar criando novas dimensões para esses painéis pivotantes? Utilizando aqui a tecla Tab, você seleciona o painel. Se você observar, vai aparecer esse símbolozinho aqui atrelado ao seu painel. Quando esse símbolo está ativo, você não vai conseguir criar uma nova tipologia. Por exemplo, editar tipo, a opção de duplicar estará desabilitada. Então, para que você possa editar esse painel, você tem que despinar o painel. Você poderá clicar em cima dessa simbologia ou utilizar as teclas de atalho U, P. E após despinar, você acessa editar tipo, duplicar, e aí você pode estar criando a sua nova tipologia de painel. Por exemplo, 0,50 por 1 metro. E aqui na categoria de cotas, você terá eixo X, é o comprimento do seu painel. Nesse exemplo de agora, eu estou utilizando um painel de 0,50 e o eixo Y será a altura do painel. Nesse exemplo, estou utilizando um painel com a altura de 1 metro. Na opção aqui de materiais e acabamento, você tem aqui o material dos módulos do Muxarabi.
Após configurar, você pode estar clicando aqui em OK e o novo dimensionamento do painel é criado. E aí, claramente, você precisaria criar uma nova parede de cortina. Você seleciona aqui a parede de cortina, editar tipo, você duplicaria para criar uma nova tipologia. Na opção aqui de painel de parede de cortina, você escolhe a nova opção. Na opção de distância fixa, o espaçamento vai ser o comprimento do novo painel. Dando aqui um OK. Se você observar, os painéis já são reajustados. O que precisa fazer aqui agora é ajustar a altura da sua parede de cortina. Como eu estou utilizando painéis com 1 metro de altura, você tem que lembrar que a altura será a altura do painel mais os montantes de base e de topo. Estipulo aqui o valor de 1,10. Acesso aqui o editar tipo novamente e vou atribuir aqui o montante na base só para mostrar mais uma opção para você. Ao invés de deixar um deslocamento de 0, eu posso atribuir aqui um valor de 1,10. Acessando aqui a planta baixa, utilizando aqui a ferramenta de parede, e dessa forma você poderia estar criando aqui também um painel de janelas pivotantes de Muxarabi, não necessariamente apenas portas. Basta você configurar o painel com a medida que você quer e configurar de forma correta as dimensões da sua parede de cortina. Lembrando mais uma vez que você deve trabalhar com múltiplos de 10, porque esse painel é feito de módulos de 10 por 10 e o mínimo de módulos que ele deve ter são 2 módulos, ou seja, o painel deve ter um mínimo de comprimento de 20 centímetros. E assim eu mostrei para você como você pode estar configurando painéis pivotantes de Muxarabi no Revit.